Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Essa semana, nós temos uma semana muito especial, que é a Semana da Criança, a semana que a gente dedica todas as palestras da casa a falar da evangelização infantil. Nós temos evangelização infantil aqui na nossa casa todos os sábados, a partir das 19 horas. E temos também evangelização para os jovens. Eu estou vendo que tem bastante jovens aqui. Então, os jovens e as crianças são sempre muito bem-vindos aos sábados. Quando a gente estava elaborando os estudos da semana, nós pensamos, enfim, em quem seriam os palestrantes e vimos que na nossa casa nós temos assim, é um celeiro de palestrantes, né? Aqui na nossa casa tem muita gente boa, muita gente que fala muito bem. Então foi muito gratificante, porque todos que nós convidamos de pronto aceitaram. E para fazer a abertura hoje, nós temos a nossa querida irmã Valéria Tolentino. E ela hoje vai falar sobre a importância do Evangelho de Jesus na vida das crianças. Na nossa vida também, né? Na quarta-feira, às 19 horas, nós vamos ter a irmã Maria Tereza Rosendo, também trabalhadora da casa. E ela vai falar sobre apresentar Jesus às crianças. Na quinta-feira, nós temos o nosso querido irmão também, Edelson Boechat Pereira, que vai falar sobre qual é o objetivo da evangelização infantil. Na sexta-feira, às 15 horas, também nós temos o Alexandre Chambarelli, que vai falar sobre a criança evangelizada. E no sábado, nós vamos ter o encerramento com chave de ouro, que vai ser com a participação especial do grupo de artes da casa, com uma das nossas evangelizadoras também, Marlene, que eu não sei se ela está aqui agora, né? Está aí, né? Ah, está aqui! Então vai ser uma noite muito festiva. As crianças também estão preparando uma musiquinha para cantar, que eles amam vir aqui nesse palco. Enfim, a evangelização com Jesus. É disso que nós vamos falar durante toda a nossa semana. E também, aproveitando a Semana da Criança, a nossa livraria está com 10% de desconto nos livros para as crianças. Então, aproveitem, livro é um excelente presente. E o livro espírita educa a alma também, além de educar o cérebro, educa a alma. Então, vamos aproveitar e prestigiar a nossa biblioteca, que tem excelentes livros, e a nossa livraria, que está dando um presentinho de 10% aí para a gente. Tá bom? Então, vamos deixar agora o nosso coração tranquilo e fazer a nossa oração, pedindo amparo e proteção à espiritualidade de luz, que tanto nos auxilia, rogando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha até a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino da paz e do amor. Que assim seja. E agora, a nossa querida Valéria Tolentino. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje é um dia especial porque falar das crianças é falar do nosso futuro e nós vamos procurar trazer esse assunto de uma maneira muito leve, mas que fique registrado em nossos corações. A frase "deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que todo que não receber o reino de Deus como pequenino, não entrará nele.
Isso aí aparece na Bíblia, em algumas passagens de Marcos, de Mateus. E é interessante que alguns personagens que a gente encontra, que são citados assim muito vagamente, né? Nós vamos encontrar no livro Retratos de Nazaré, de Cirineia e Yolanda Maffei, ditado por Leon Tolstói. Ele consegue trazer vida e corpo a essas criaturas que foram citadas. Então, em algumas passagens, a gente encontra essas figuras e a gente passa a conhecê-las, porque se elas foram citadas, é porque elas existiram, né? E por trás delas existiu uma história. Quando Jesus trata da criança nessa frase, quando esse momento acontece que Jesus fala da criança, ele fala da pureza que a criança traz, porque nós, quando somos pequeninos, nós estamos num período em que nós somos moldáveis. Toda criança traz um espírito que já traz uma bagagem, já traz uma história. Mas naquele momento da infância, daquele cheirinho gostoso que eles têm, daquela pele macia, que faz com que qualquer um de nós fique apaixonado. É nesse momento em que a gente consegue dar tanto amor, que a gente modifica essa alma. A gente modifica a sua maneira de pensar e as suas atitudes. E quem era essa criança citada, né? Foi citada em Lucas, Marcos. A gente vai encontrar aqui nessa história de Leon Tolstói, que se chama O Órfão. Esse órfão, ele vinha caminhando e percebeu aquela movimentação estranha, diferente, em que as pessoas se reuniam em volta de um homem que contava histórias, que trazia mensagens, e ele começa a ouvi-lo. E ele se interessa muito pela sua figura e pelas suas histórias. Curioso, ele passa o dia inteiro tentando se aproximar de Jesus. Não teve sucesso porque nesse período as crianças não tinham muito valor. As crianças, elas eram tidas como qualquer coisa, menos as crianças do qual a gente vê hoje em dia, né? É como se algo que não tivesse ainda formado, então não tinha palavra, não tinha valor, e as crianças que ficavam órfãs, elas ficavam realmente jogadas ao relento. E esse menino, ele passa a perseguir Jesus nas suas andanças, né? Até um dado momento em que ele para, como acontecia normalmente, e as pessoas que acolhiam a Jesus faziam uma fogueira, assavam um peixe, faziam uma refeição frugal. Depois ficava todo mundo sedento esperando as histórias de Jesus para que pudesse confortar o coração, para que pudessem acalentar as suas dores, que era esse o exercício maior de Jesus, que era acolher a todos aqueles que sofriam. E esse menino, ele chega próximo de Jesus, se esconde numa moita, e quando ele viu uma brecha, ele sai correndo e se joga nos braços de Jesus. Quando ele se joga nos braços de Jesus, ele abraça ele, segura nas suas vestes, e na hora ele imprime as suas digitais nas suas vestes. Aquela mãozinha que há tempo não via água, não via um banho, não via um cuidado. E Jesus acolhe, abraça. E ele tem uma impressão muito estranha, porque ele de longe, ele olhava aquela figura e dizia assim, nossa, a fogueira ilumina aquele homem. E ele assim, não, eu estava enganado. Ainda que se apagasse a fogueira, dele emanava uma luz. E as crianças têm esse poder. Diante da sua inocência e de não criar preconceitos,
como a gente faz de olhar e já ficar imaginando quem é esse homem. A gente começa a se questionar. A criança, ela só chega, olha, e ela interpreta aquilo que ela vê à sua maneira. E ele se apaixona por Jesus. Aí ele chega e começa a conversar com esse homem. E começa a ser acolhido. As pessoas ficam inquietas, porque elas queriam aprender, não podiam perder aquele momento. E é onde ele diz que esperem. Aí ele dá de comer. Aí ele diz assim, nossa, eu passo muita fome, sabe, Jesus? Eu passo muita fome, eu passo muita dificuldade. Muitas vezes até eu roubo. Vou lá, dou um jeitinho de conseguir a comida, porque a fome dói, né? Mas eu sei que está errado, porque a minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou, enquanto viva, de que eu deveria ser um homem correto, que eu não deveria roubar. Mas às vezes eu não consigo, porque ninguém me dá atenção. Então, Jesus olha para ele eternamente e diz assim, como que te chamam? O nome dele era Eliasib. E aí ele diz assim, minha mãe me chamava de Eli. Era assim que ela me chamava. E aí ele começa a tagarelar, contando para Jesus as coisas que ele fazia. E aí, sem perceber que as pessoas estavam incomodadas, né? Ele vai contando, aí ele diz, poxa, minha mãe morreu. Minha mãe era muito bonita, mas ela teve uma doença estranha, ela tinha umas febres, e não sei porquê, mas ela morreu. Tenho muita saudade dela, sinto muito a sua falta. Mesmo quando a gente não tinha um teto para nos agasalhar, mesmo quando a gente não tinha comida para comer, ela me colocava no seu colo, me abraçava, e ela cantava músicas que eu jamais vou me esquecer. Aí Jesus pega o seu manto, acolhe aquela criança no seu colo, porque tinha uma brisa fria que vinha do mar, e ela, sabe a criança quando vai perdendo a pilha, que ele vai falando, o olhinho vai piscando mais lento, e ele dormiu. Quando ele dormiu, as pessoas já ficaram esperando, né? O que Jesus vai fazer agora? Aí ele pega e conta uma história dessas corriqueiras, dessas que acontecem todos os dias, que pelo menos acontecia naquela época, e talvez a gente veja ainda muito por aqui, nos dias de hoje. Ele começa a contar sobre uma moça que vinha caminhando, trazendo água, e ela, de repente, ela olha e vê um rapaz. Aí ela assim, nossa, se ele vier para o meu encontro, eu vou jogar essa bilha de água nele e vou sair correndo. Porque as mulheres tinham medo nessa época, uma estrada sem ninguém, né? Mas não, ele estava ferido. Ele tinha caído do cavalo, ele tinha se machucado, um ferimento profundo na perna. E ela acolhe ele, coloca ele sentado. E naquela coisa de atender, ela busca uma erva e coloca na perna dele, e ele acaba adormecendo, porque aquela erva tinha esse poder de adormecer o local, de proteger, e dava uma certa sonolência. Nisso chegam alguns soldados que estavam à procura dele, porque ele era uma pessoa importante, e levam ele. Aí ela tinha usado um lencinho dela para amarrar o ferimento. Naquele dia, o coração dela, aquele coração de adolescente, né, tinha batido forte por aquela criatura. Aí ela pensava, nossa, nunca mais eu vou ver esse homem. Mas não, depois de alguns meses, depois de recuperado, porque levou bastante tempo para se recuperar, ele aparece para ela, esperando no mesmo local, achando que ela tivesse ido buscar água, né, que era uma atividade normal do dia a dia, ir buscar água numa fonte um pouco longe da casa. Aí ele começa com aí essa parte a gente vai dar uma encurtada. Eu sei que ele envolve ela com palavras bonitas, trouxe um lenço novo, mais bonito do que aquele que ela tinha, lógico, e ela se envolve, ela se apaixona por aquele homem.
Depois de uns meses, ela percebe que no seu ventre, ali nascia o fruto daquele amor que ela tinha devotado. E ela pensa, agora ele vai casar comigo, né? Quando ela conta para ele diz que vai embora e nunca mais voltou. Ela se apavorou, lógico, família de muitos homens, os irmãos, pai muito rígido. Enfim, ela tentou descobrir o porquê de que ele não tinha vindo até ela, até contar para a família. E ela arranja um jeito, vai para onde, porque ela já sabia o nome dele, já sabia que ele era importante. Quando ela chega nesse local, os empregados dizem assim, menina boba, mais uma que o nosso amo enrola e dá o golpe. Não vais pensar que vais fazer parte dessa família. Vai embora porque aqui ninguém vai te receber. E ela volta desiludida, com uma criança no ventre e um problema a resolver com a família. O pai, muito rígido, manda ela embora. E ela sai a vagar. A mãe queria muito atender, mas a mãe tinha outros filhos pequenos. E ela também não podia abandonar. Situação difícil. Depois de muito andar, um dia, chegou o dia do nascimento da criança. E Deus não nos desampara. Diante desse momento tão importante, aparece uma parteira que já tinha visto ela na redondeza. A parteira, mesmo sabendo que ela não tinha marido e que não teria como receber, sentia no seu coração que deveria atender essa mulher. Aí ela pega, faz o parto, atende ela por 40 dias, o período em que ela se recupera. Depois dá o conselho, diz assim, olha minha filha, aqui tu não vais conseguir nada. Tu és muito bonita e as mulheres não vão te perdoar. Porque vão sempre imaginar que tu podes roubar o marido da outra, né? Então vai para outra cidade, quem sabe lá alguém possa te aceitar com um filho bastardo. E ela vai. Só que diante da dificuldade, diante da beleza que ela tinha, que se torna um problema, ela se vê com tanta fome e tanta dificuldade que ela passa a se prostituir. Faz essa escolha, talvez por falta de escolha, por falta de orientação, de apoio, foi o único meio que ela conseguiu de se manter viva para cuidar daquele filho. Ali ela se fecha. Ela se fecha e ela sabia que não iria dividir o seu sentimento e o seu amor com mais ninguém. Ela só teria olhos para o filho. Mas aí, a vida é difícil, a vida ao relento, ela adoece e ela vem a morrer. E aí onde a gente encontra, né, o nosso pequeno contando para Jesus. E Jesus conta essa história para todo mundo para mostrar o que a insensibilidade pode causar. A dificuldade que ela passou, tantas outras pessoas passavam, mas faziam de conta que não viam. Porque às vezes é muito fácil a gente se não olhar para o lado e ver o que o outro está passando, né? Mas o mais interessante é o que aquela mãe, com tão pouco tempo, porque pelo que conta aqui, quando Jesus vai contar a história dele, ela diz assim, 7 anos atrás, isso quer dizer que o menino devia ter 7 anos. Esse tempo que ela teve com o filho, ela conseguiu imprimir a mensagem de amor naquela criança. Ela conseguiu colocar uma semente naquele filho que é a maior mensagem do Cristo, que é o amor. Ele era uma criança doce, ainda, dentro de toda a dificuldade. Jesus conta aquela história, pega aquela criança, as pessoas meio envergonhadas,
Ele escolhe uma delas e diz assim: mãe, eis aqui o teu filho de coração. E aquela mãe abraça aquele filho e leva ele. Quando ele acorda, porque Jesus, no livro aqui, ele diz assim, os protagonistas dessa história banal, dolorosa, reencontrar-se-ão vezes e vezes, e o amor será, no decorrer dos séculos, vivenciado, exercitado, aprendido, sublimado, tudo com finalidade de atingir a plenitude. Porque o menino dizia assim, ó, sempre que eu pergunto do meu pai, minha mãe chora, e agora eu não pergunto mais. Ele sabia que aquilo feria aquela mãe. Mas ele trazia o maior tesouro, que era o amor. E ele é criado por essa família, e ele começa a descrever, porque essa história se divide em 3 partes, uma contando como ele chega, outra Jesus contando a história dele em si, né? Que aí as pessoas até perguntam, como tu sabes o nome dela, como tu sabes quem ela era? Aí ele diz, vocês esqueceram quem eu sou? Ele sabia. E ele traz a definição da importância desse evangelho com Jesus na descrição que ele dita. Porque ele diz que quando ele acordou numa casa linda, bonitinha, simples, mas com uma cama limpa, lençol branco, e ele estava ali, aconchegado, teve educação. E por que o evangelho é tão importante? Por que ele é importante para a criança? Por que ele é importante para nós? Ele diz assim, ó, agarrei-me a Jesus qual náufrago aos destroços salvadores de um barco. Afinal, que era eu a não ser um náufrago em meio às tempestades existenciais? Assim ele se enxergava. Jesus chegou como aquilo que podia salvar ele daquele naufrágio. Ele lá, sozinho, ele se agarrou à figura de Jesus. E ele só teve esse contato único, esse momento desse colo, que cada um de nós gostaria de ter tido, né? De ter essa sensação de estar no colo de Jesus. Aí ele diz assim, chama eterna, luz de peregrina beleza, acalanto suave de melodiosa e sonora voz. Isso era Jesus para ele. Cálidas e amorosas mãos, forte corpo, seguro porto, farol, guia, pai, amigo, irmão, Jesus. Em seu colo adormeci e ao despertar deparei com macio leito, alvos panos, afeto maternal. Tinha eu 6 anos, ele, o mestre, havia partido, deixando atrás de si salutares brisas de renovação. Esse é o nosso papel. É trazer esse Jesus vivo, com esses exemplos e com essas histórias, para que as nossas crianças conheçam essa criatura. Conheçam esse nosso guia. É a ele que devemos rumar. E por que esperar para que a gente se torne um adulto e passe pelos sofrimentos para que a gente aprenda qual é o caminho a percorrer? Se a gente pode ensinar desde cedo para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso neto, para o nosso vizinho, que Jesus é o rumo da nossa caminhada, que é com ele que as nossas dores vão ser amenizadas. É importante que a gente tenha essa consciência e por isso a Casa Espírita se devota tanto a fazer essa campanha, a trazer as nossas crianças para serem evangelizadas. Nós estamos sendo evangelizados agora, falando de Jesus. Por que não dar isso às nossas crianças? E ele continua dizendo assim, contudo, apesar de pouca idade, algo me dizia, bem no fundo do coração, que o maior dos sonhos havia sido conhecê-lo. Crescendo, compreendi que não estava enganado. Então o divino amigo
perecera na cruz, mas seus ensinamentos se espalhavam, apesar das reiteradas tentativas de romanos e judeus no sentido de cercear as inesquecíveis verdades por ele deixadas. Esse homem, ele se tornou um pregador. Ele foi levar o evangelho a todo aquele que buscasse. E ele foi ao encontro dos sofredores. Nesse caminhar, ele foi, como ele chama, o refúgio dos mortos, na escuridão da noite, as catacumbas de Roma, que era onde os cristãos se reuniam para falar do Cristo, escondidos. Olha que maravilha, a gente está falando aqui no centro da cidade, numa capital, sem que ninguém nos venha perturbar. Muitos sofreram para que a gente chegasse até aqui. Mas foi através das histórias repetidas, desse caminho que é tão certo, que foi chegando no coração de cada um e permaneceu até hoje, vai permanecer. E é nosso papel instruir as crianças para que se tornem homens assim. E pensam que ele não teve medo? Ah, ele teve medo. Os anos haviam passado, meus cabelos embranqueciam e o corpo já não possuía o vigor da juventude. Certo dia, soldados romanos invadiram minha humilde casa, atirando-me a empurrões à triste cárcere. Fome, indescritíveis horrores nas fétidas masmorras, ensurdecedora e desatinada plateia ensanguentada arena. Eram os cristãos sendo levados para as arenas para serem sacrificados. E aí ele disse, um medo intenso paralisou-me as enfraquecidas pernas. Quis arrastar-me pelo chão, qual verme implorando clemência. Então avistei-o, sempre belo, a mesma luz a envolvê-lo, os mesmos olhos ternos e compassivos. A espada seccionou-me as vértebras com selvagem impacto, mas nada senti. Estava correndo para ele novamente menino, na distante Galileia. É através do nosso esforço, meus irmãos, que nós também que já fomos crianças, que nós também que já fomos acalentados, já fomos embalados, felizes de nós que temos Jesus Cristo em nossas vidas. E que Ele possa, essa história possa se revigorar cada vez mais, porque nós nunca necessitamos tanto do Cristo como agora. Porque dores assolam o mundo, as dores penetram nos corações, a gente fica sem ar muitas vezes, porque a população vibra essa tristeza que anda por todo lado. Mas a gente pode sim alcançar esse novo tempo. Hoje, se a gente quiser. Quando a gente trouxer Jesus para dentro da gente e a gente vivenciar os seus ensinamentos. Levemos para o nosso lar, para os nossos pequeninos, esse Jesus vivo, atuante, que nos traz todas as alegrias que a gente puder encontrar é através dele. Criança que cresce com o Evangelho de Jesus, cresce fortalecida com convicções próprias. Ele vai saber o que vai fazer. Com mais coragem e mais assertivos em suas escolhas. Esse é o desejo de todos nós. Que Jesus possa ir junto com cada um de nós e que a gente possa divulgar essa mensagem do Cristo para todo aquele que cruzar no nosso caminho. Esse é o nosso papel. Muito obrigada pela atenção de todos.
Gratidão, Valéria. Muito bom começar a Semana da Criança ouvindo um relato como esse, né? Muito bonito. Essa relação dessa criança com Jesus, né? Gratidão. Meus queridos, vamos passar agora para o momento do passe. Lembrando sempre, a espiritualidade já fez a sua parte, desde o momento que entramos naquela porta. Façamos, então, o nosso trabalho. Pensamentos elevados, permanecer em prece, em oração. Dê uma verificada, por favor, o seu celular no modo silencioso para não atrapalhar. Os amigos que trouxeram água, basta deixar do seu lado para ser magnetizada. E, por favor, permanecer no seu lugar até o final dos trabalhos. Gratidão.